Filhão, você gosta de estudar ouvindo música? Ou você é do tipo de pessoa que prefere estudar no silêncio? Eu imagino que alguém já tenha te falado que estudar ouvindo música ajuda na concentração, mas eu também sei que provavelmente alguém já te falou que estudar no silêncio é melhor. No fim das contas, qual que é a verdade por trás disso? Esse é o assunto desse vídeo, então se você quer saber qual é a verdade por trás, assiste esse vídeo até o final. Fala, filhão, aqui quem fala é o William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia rápida sobre essa questão de estudar ouvindo música. No fim das contas, é bom ou ruim? Vale a pena ou não vale? Funciona ou não funciona? Eu vou te contar aqui a minha experiência com música e estudos ao longo dos anos e vou te dar aqui também as minhas perspectivas para que você consiga entender e, assim, tomar a sua decisão e entender o que é melhor para você de fato. Mas calma, para tudo, porque chegou a hora do pedágio digital. Justamente é isso mesmo que você está pensando. A única coisa que eu peço a você pra gente continuar com esse conteúdo maravilhoso é que você deixe seu like e se inscreva no canal. É um pedágio que na verdade é gratuito, mas me ajuda demais com esse projeto, você não faz ideia. E o vídeo alcança mais pessoas, o canal cresce, eu consigo produzir mais vídeos pra você. Olha que coisa maravilhosa, é o cenário ideal do mundo perfeito. Então bora lá, me diz uma coisa, né? Vamos falar de você aqui. Você é do tipo que gosta mais de música? Se você for desse tipo, comenta aqui embaixo, hashtag Team Música. Mas se você for do tipo que gosta mais de silêncio, comenta aqui embaixo, Team Silêncio. Só entender aqui como é que vocês estão distribuídos aqui, né? Se vocês são mais calados, se vocês gostam mais do agito, enfim. Música ajuda ou não ajuda? Deixa eu resumir aqui a minha experiência pra você, você vai entender certinho aqui sobre o que a gente tá falando e quais são os pontos importantes desse assunto. Durante todo o ensino fundamental, ensino médio, inclusive cursinho, eu não consegui me concentrar com música ou com qualquer tipo de barulho. O que acontecia comigo era basicamente o seguinte: eu tava ali estudando, e aí ou tocava uma música ou fazia um barulho que tirava a atenção e eu já parava de fazer tudo que eu tava fazendo porque eu simplesmente não conseguia continuar. Se eu estivesse estudando ou concentrado e porventura eu passasse, por exemplo, um carro de som falando alguma coisa, eu realmente parava tudo que eu tava fazendo e ficava vegetando. A verdade é essa. Então eu entendi que na verdade não era um problema só com música, eram problemas que eu tinha com barulho de uma forma geral. Mas à medida que eu fui crescendo, né, no fundamental eu tinha mais essa sensibilidade, mas lá já no final do ensino médio, ali no cursinho, eu comecei a me acostumar mais com esses barulhos externos. Afinal de contas, a cidade é um ambiente muito barulhento e querendo ou não a gente precisa se acostumar, porque barulhos vão acontecer o tempo todo. Mas ainda assim eu tinha uma certa sensibilidade para músicas. Eu resolvi aceitar os barulhos na minha rotina, mas eu não consegui superar a questão das músicas. Minha relação com as músicas definitivamente não andavam bem. Não funcionava nem um pouco quando tocava alguma música. O que acontecia era o seguinte: eu tava lá concentrado, de repente uma música tocava. E se fosse uma música que ou eu sabia a letra ou eu conhecia, o que na verdade acontecia na maior parte dos casos, porque geralmente as músicas que tocam são as músicas estouradas e todo mundo geralmente sabe cantar, eu simplesmente parava de fazer o que eu tava fazendo e começava a cantar a música na minha cabeça. E sabe qual que era a pior parte de todas? Que depois que a música parava, eu continuava cantando a música na minha cabeça. E isso era simplesmente insuportável. E eu imagino que você, gostando ou não de escutar música hoje enquanto estuda, com certeza já viveu isso que eu acabei de falar. E é muito ruim quando a gente começa a ficar concentrado no que a gente não quer. Em vez de prestar atenção nos estudos, a gente simplesmente começa a prestar atenção na música. Isso tira a gente do sério. E então assim eu segui até eu entrar na faculdade, sempre estudando em silêncio, convivendo com os barulhos, mas nunca ouvindo música porque não era o que funcionava pra mim. E olha, eu fiz isso por muitos e muitos anos. Até que eu me mudei aqui em Belo Horizonte, fui morar com uma outra pessoa que era o Diego. E cara, o Diego ele era completamente o oposto de mim nesse sentido. O Diego, ele só ouvia música o dia inteiro e ele também só estudava o dia inteiro. Ele tava fazendo um mestrado super focado, estudioso, e ele só estudava com música. E como a gente tinha um quarto de frente pro outro, as portas eram literalmente de frente, se ele ouvia música, acaba que eu também tava ouvindo. Quando eu não tava estudando, eu tava fazendo outras coisas no computador, outros trabalhos, outros projetos, eu deixava minha porta aberta e aí sim o som do quarto dele, porque ele também ficava de porta aberta, entrava no meu quarto. A gente ficava estudando a mesma música o dia inteiro. E a parte legal é que eu gostava daquilo. Antes eu não gostava de ouvir música nem pra trabalhar, nem pra fazer absolutamente nada, nem se fosse uma atividade super operacional. Mas o Diego me mostrou que, às vezes, música, enquanto a gente tá fazendo alguma coisa,
é legal. Então eu já comecei a mudar minha percepção logo ali. A questão principal é que as músicas que o Diego ouviam, em sua maioria, não eram músicas que eu conhecia. Então não tinha aquele problema de ficar cantando ou a melodia da música ou cantando a letra na minha cabeça, porque eu não conhecia. Então era só uma sonoridade ali, uma melodia que eu ouvia e ficava ali degustando, né, curtindo e tudo mais. Parecia que eu tava numa festinha, tô brincando. Mas eu ficava ali, sim, de fato, apreciando aquele som. E aí eu percebi uma coisa: músicas que eu realmente não conheço ou não sei a letra são músicas que não me atrapalham. E aí eu entendi que para eu conseguir ficar tranquilo enquanto ouço músicas, ou eu não conheço as músicas ou elas simplesmente não têm letra, né? Podem ser músicas instrumentais, por exemplo. E as músicas instrumentais são músicas que não têm voz. Então eu entendi que, de certa forma, sonoridade, melodia, desde que não roube a minha atenção. E quando que rouba a atenção? Quando eu sei a letra e paro de fazer o que eu tô fazendo para cantar ou fazer a batida na minha cabeça, funcionam demais para me manter entretido, sabe? No que eu tô fazendo, e não na música. E aí eu passei a não só ouvir música enquanto eu trabalhava, também quando eu tava ali estudando, fazendo alguma coisa que eu precisava me concentrar mais. A música funcionava como se fosse uma hipnose para mim. E aí eu vou falar aqui alguns tipos e gêneros musicais que eu gosto de utilizar e que me mantêm concentrados hoje, e que você também pode usar, pode testar pelo menos para ver se funciona para você. Eu passei de um cara que odiava qualquer música, qualquer coisa, porque me tirava concentração com muita facilidade, e me transformei numa pessoa que era mais adepta a ouvir músicas, desde que não sejam letras que eu conheço ou melodias que eu conheço, e isso inclusive não só não me atrapalhava, como me ajudava a concentrar. Então a percepção mudou. Ou então, desde o início eu não sabia qual era o jeito certo de ouvir música, o jeito que funcionava pra mim. Mas vamos aos gêneros. O primeiro de todos é o que você provavelmente já ouviu eu falando aqui em algum momento, seja no Instagram ou aqui no YouTube, que é justamente o gênero lo-fi. São batidinhas instrumentais, mas de certa forma mais digitalizadas, vamos dizer assim, batidinhas muito suaves, muito gostosinhas, tem um certo flow que, sem brincadeira, hipnotizam a gente. São bem ambientes, são gostosinhas demais, é o gênero que eu mais gosto, pra ser bem sincero, por isso que eu coloquei aqui na primeira posição. Além do lo-fi, a gente tem outros gêneros musicais, outros tipos de sons que você pode utilizar para conseguir se concentrar nos estudos. O que eu vou te falar agora é chamado de batidas binaurais ou sons binaurais, que são muito mais sons contínuos do que melodias que oscilam, vão e vêm, grave, agudo, esse tipo de coisa, né? Que é mais de melodia mesmo. São sons mais fluidos. Basicamente é como se fosse uma frequência grave que fica o tempo todo mais ou menos na mesma intensidade. E não é algo que você fica tipo entrando no ritmo e tudo mais. Não, nada disso. É bem contínuo. Mas é impressionante como é que as batidas binaurais conseguem te manter focado. O poder das batidas binaurais e de manter a sua concentração é coisa fora do comum. Eu só prefiro lo-fi porque lo-fi tem um pouco de melodia e tudo mais, acho um pouco mais animado. Você vai ver, na hora que você pegar pra testar, a diferença clara entre músicas lo-fi e sons binaurais. Não dá nem pra chamar de música. Um outro gênero musical, e aí sim estamos falando de música, e os se estamos, são justamente as músicas clássicas. E aí sim a gente tá falando de músicas instrumentais, porque aí não é uma questão tipo lo-fi, que é aquelas batidas que a gente faz no computador e tudo mais. Quando a gente fala de música clássica, tem muito de piano, por exemplo. São batidinhas ali e tudo mais, que são melodias muito agradáveis, geralmente não tem som também, e são tranquilas. É bem musiquinha de elevador, assim. Lo-fi, de certa forma, até parece também um pouco de música de elevador, mas músicas clássicas, principalmente por não ter voz, todos aqui que eu tô te falando, na verdade, não tem voz, não tem letra. Então é literalmente melodia ou som ou algum barulho que te ajuda a se manter concentrado. Músicas clássicas, eu não gosto particularmente de músicas clássicas, acho muito clássico, então eu prefiro ir no lo-fi, que é mais moderninho, vamos dizer assim. Um outro tipo que é muito curioso, mas é muito legal também, e eu uso inclusive para dormir, para ficar relaxado, são os sons da natureza, e a gente consegue encontrar hoje no YouTube, no Spotify, em vários lugares, sons que representam a natureza, como por exemplo, barulho de chuva, e aí tem o barulho de chuva que é só água caindo e batendo no chão e tudo mais. Tem barulho de chuva com trovejadas, eu gosto muito dessa, pra ser bem sincero. Tem também som de fogueira, aquele fogo queimando, dando alguns estalos, né? Aquele som de fogo queimando na lenha, que eu acho bem legal, e dá pra você utilizar isso tanto pra dormir, se você quiser. Muitas são as vezes que eu pego pra dormir e eu coloco barulho de chuva porque me deixa tranquilo, sabe? Então assim, usar isso para os estudos também é uma ótima. A verdade é que todos esses 4 tipos que eu te falei aqui são tipos excelentes pra você conseguir manter concentrado
concentração, manter o foco, justamente porque são sons suaves, sem letras, tranquilos e gostosinhos demais de ouvir. De certa forma, todos eles vão te deixar ligeiramente hipnotizados e vão te ajudar demais a manter o foco. E a minha recomendação é, seja você o tipo de pessoa que ouve música normalmente, ou seja você o tipo de pessoa que não gosta de música, não gosta de som, de barulho, a minha recomendação é, testa. Porque como eu disse, eu mesmo era o tipo de pessoa que não suportava nem barulho de nada antigamente, mas hoje eu não consigo me concentrar tão bem no silêncio quanto eu me concentro quando eu ouço alguns desses sons. Então você pode, no fim, se sair muito beneficiado por ter tomado a decisão de testar todos esses tipos de batidas e sons e melodias que eu te falei aqui. E a parte legal dessa história, que é inclusive para poder te dar um empurrãozinho, é que desde semana passada eu venho fazendo lives no YouTube, lives essas de 3, 4, 5 horas, utilizando esses sons. É uma live que eu chamo de live da produtividade. A gente senta, estuda, todo mundo junto. Eu literalmente fico streamando uma sessão de estudo de 3, 4, 5 horas, contando o tempo, fazendo a técnica Pomodoro, 25 minutos de produção, 5 minutos de pausa e no fundo tocando alguns desses tipos de músicas, né? Então, seja lo-fi, seja barulho de chuva, barulho de fogueira, música clássica, enfim. Tenho feito isso desde semana passada e é uma excelente oportunidade para vocês se juntar a mim e a outros vários estudantes com o objetivo de se manter concentrado. Pode ser uma experiência incrível para você, da mesma forma que tem sido uma experiência sensacional para as pessoas que nunca antes tinham feito isso e se juntaram a mim nessas lives, beleza? É só você ficar atento aí no canal do YouTube, porque eu tô sempre fazendo de vez em quando, e quando tem eu sempre aviso no meu Instagram. E olha, eu vou te falar, quando a gente pega pra fazer isso, todo mundo junto, pode ter certeza que a gente faz dos nossos dias extremamente, dias super produtivos. Coisa que a gente faria talvez em uma semana, a gente consegue fazer em um dia ou até mesmo em uma tarde. Então, não perca essa oportunidade, tem sido muito transformador. Beleza, filhão? Então, se você gostou dessa perspectiva que eu trouxe aqui, baseada na minha experiência sobre músicas e sons, se eles ajudam ou não, a verdade é que não existe uma verdade. Você tem que testar e ver o que funciona pra você, da mesma forma que eu fui testando e vi o que funciona pra mim. Passei de um cara que não tinha literalmente gosto nenhum por sons, barulhos ou música e tudo mais, e agora eu não consigo me concentrar tão bem sem. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você tiver alguma outra sugestão de música ou de som pra gente ouvir enquanto tá estudando. É sempre uma honra interagir e responder você aqui. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!